Fala, mestre, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos e hoje nós vamos falar da nossa economia como um todo, preço do Bitcoin, o que eu espero para o Bitcoin nos próximos dias, principalmente aí a partir de segunda-feira. E também, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e tamo junto! Para começar, então, vamos primeiro ver o preço do Bitcoin de uma forma extremamente limpa. Então, um gráfico do Bitcoin, o preço está caindo desde a metade do ano passado, então desde julho a gente vem caindo, tendência de queda, enquanto a gente está surfando dentro desse canal ou dessa cunha inversa, a gente está em uma tendência clara de queda. Então faz muito tempo que nós estamos em queda, praticamente 9 meses em queda. E o que aconteceu no dia 12 é um reflexo daquilo que aconteceu na economia mundial como um todo. Para isso, gráfico do S&P 500, índice das 500 maiores empresas norte-americanas, que refletem bastante a economia no mundo como um todo. Geralmente o que se reflete no S&P 500 se reflete em todas as outras economias, porque aqui o que rege é o dólar. E praticamente no final de fevereiro nós tivemos aquela primeira grande pernada de queda. Ele teve uma tentativa de voltar rapidamente à tendência anterior, né? Se a gente pegar aqui a tendência da linha anterior, ele teria que voltar para cima dessa linha e continuar subindo, mantendo a economia como um todo em equilíbrio, dentro da normalidade de crescimento, independente se isso for artificialmente produzido por uma injeção de dinheiro de dólares desenfreada pelo Federal Reserve, tá? Pelo Fed, né? Não Fed nem cheira. Então o que acontece? Se a gente viu esse rompimento dessa tendência de alta de longo prazo ou de essa estabilização dessa economia como um todo, a gente viu esse rompimento e ele vai fazer o que instintivamente o mercado vai tentar se proteger e fazer com que a economia volte a ser o que era antes. Porém, num segundo golpe que nós tivemos no dia 12 de março, nós tivemos uma profundidade muito forte, uma queda de uma velocidade absurda, o que faz com que assustou bastante investidores, inclusive a mim. Hoje, o que nós estamos vivendo aqui no S&P 500 é uma tentativa de retomada de alta da economia, né, com a injeção de dólares de forma desenfreada. E o que está aparecendo aqui para mim é que pode ser junto ou não, pode acontecer junto ou não, o rompimento dessa cunha ascendente de baixa, né? Essa cunha ascendente nada mais é do que a tentativa do mercado de fazer o preço voltar a ser o que era antes. E praticamente isso aqui pode aparecer para nós na próxima semana, até a sexta-feira da semana que vem, alguma notícia ou informação do Trump admitir que os Estados Unidos está entrando em recessão e uma recessão grave, e isso pode fazer com que o preço desabe de uma vez. Claro que a economia como um todo não quer isso, o mercado e os Estados Unidos não querem isso, e por isso eles vão fazer de tudo para tentar fazer com que o S&P 500 continue subindo, mesmo que a gente saiba que a economia no mundo está completamente congelada, né? Não está tendo nenhum tipo de atividade econômica ou está tendo uma atividade econômica extremamente reduzida. Praticamente só as coisas essenciais, os serviços essenciais estão funcionando em normalidade. O restante está ainda à espera aí do efeito do distanciamento social como um todo. E só que tem um porém, né? Por que todo o mercado está subindo? Né? Por que ações da Apple estão subindo, do Google estão subindo, da Amazon estão subindo, se não tem, ou se tem uma redução muito forte de consumo dessas empresas? Então é uma alta extremamente artificial, é uma alta que você tem que ficar ligado, porque ela pode fazer parte, pode ser uma pernada de alta, que pode ser um pullback, que pode fazer parte de uma tendência de baixa de longo prazo no S&P 500, iniciando aí uma recessão e possivelmente evoluindo para uma depressão. Como a gente caiu 30% no S&P 500, a gente está, por enquanto, aparentemente uma possível recessão. Ela pode ser anulada, essa recessão, caso a gente consiga voltar para essa tendência superior, né? O que eu não acredito sinceramente que vai acontecer com a economia parada do jeito que está. Embora o Trump fez declarações de querer abrir a economia dos Estados Unidos, permitindo com que os governadores de cada estado decidam ou não abrir as atividades econômicas de forma reduzida ou não, eu não sei se a gente vai conseguir essa recuperação tão rapidamente, tá?
para mim, pelo menos no mínimo, eu vou querer ver um fundo duplo, tá? Ou seja, vamos dizer assim, um despejo no S&P 500 e uma retomada aqui embaixo, fazendo um fundo duplo e uma recuperação em W, pelo menos. Se a recuperação já se iniciar aqui e ela continuar subindo nas próximas 3 semanas e continuar indo buscar lá em cima, tá? Para mim, ele vai tentar fazer uma recuperação em V, tá? Um V gigante aqui, a recuperação em V. Mas aquela recuperação que eu mais acredito que pode acontecer no período que nós estamos vivendo, pelo aquilo que a gente está vivendo, né, que a economia ela vai voltar aos poucos, provavelmente com várias restrições, várias limitações, podendo levar até 2 anos, 3 anos para a gente voltar à rotina do que era antes do dia 12 e antes do final de fevereiro. Eu acredito mais em uma queda um pouco mais profunda de até 50% ou até mais, em uma recessão de 50% e uma depressão de 80% na queda do S&P 500, segurando em 50%, a gente retomando e tendo um crescimento em L, né? Um crescimento lateral, um crescimento que leva aí 2, 3 anos ou até 4 anos de recuperação econômica. Isso tudo vai depender das medidas aí dos governos, né? Como eu não sou um grande manjador e um economista, eu não sei quais seriam as decisões aí que poderiam favorecer esse tipo de recuperação. Mas o fato é, a recuperação em L, para nós, seria a recuperação mais alarmante e mais preocupante, porque poderia levar muito tempo para o mundo todo se recuperar. Mas eu acredito que vai acontecer exatamente isso, né? E, logicamente, isso vai se refletir em outros mercados, como o mercado imobiliário, por exemplo, que é responsável pela maior dívida da maioria das pessoas. Então, a maior dívida que cada ser humano tem é da sua própria casa, da sua moradia. E tem muita gente, nos últimos anos, que por causa do aquecimento do mercado imobiliário, fez e contraiu várias dívidas de longo prazo. E talvez essas dívidas elas não sejam pagas aí no período em que todos esperam. Então, o gráfico do Bitcoin frente a esse período que nós estamos vivendo, ele para mim ele não está funcionando muito bem como demonstração de uma força compradora neste momento. Pelo contrário, ele está querendo tomar essa decisão, principalmente depois aí da decisão do S&P 500, do que vai acontecer com o S&P 500, certo? Então, para mim, a decisão ela vai acontecer a partir dessa semana que vem até o final da próxima semana, no fechamento dessa cunha, tá? Se ela demonstrar a reação positiva, o preço do Bitcoin facilmente poderá voltar a subir, né? As pessoas vão ter dólares para injetar no Bitcoin. Só que com essa cunha e essa figura gráfica, ela aumenta 70% a chance dela chegar no final dessa cunha e cair. Então, numa probabilidade maior, nós estamos numa probabilidade muito maior de cair do que subir e iniciar de fato aí um período um pouco mais complicado. A gente vai entrar em uma tendência de baixa se a gente perder esse suporte aqui. Então o suporte de 2.161 pontos, ele precisa se manter, precisa se segurar. Se ele não se segurar lá na terceira, quarta semana ou no próximo mês, nos próximos 2 meses, aí nós vamos estar de fato numa situação de recessão econômica e aí o preço do Bitcoin ele vai desabar, pode ter certeza disso, porque quem tem bitcoins não está segurando bitcoins por amor, infelizmente, não está segurando bitcoins como um cyberpunk pensaria ou como um anarcapitalista pensaria. Eles estão utilizando o ativo como um ativo de especulação para aumentar a quantidade de dólares, ou seja, moeda estatal. O impacto econômico vai ser refletido, infelizmente, no Bitcoin. Não acredito em descolamento neste momento do preço do Bitcoin em relação aos outros ativos. Não acredito que muitos investidores no mercado de ações americano vão deixar de ter dólares guardados para uma possível depressão econômica ou possível recessão econômica para comprar Bitcoins, onde o cara talvez não consiga utilizar em qualquer padaria da esquina por aí. Então a gente não pode ser hipócrita achando que o nosso mercado vai ser completamente diferente, vai agir completamente diferente no momento que nós estamos vivendo hoje. Deveria com certeza, mas eu acho muito difícil o afegão médio aí comprar bitcoins agora neste momento aí para proteção de capital, certo? Isso aí, infelizmente, ainda por enquanto é sonho. Além do agravante da gente estar dependendo da situação do S&P 500 se decidir, nós ainda estamos em uma forte zona de resistência e briga de preço. Suporte e resistência, né? Porque na verdade o que é suporte pode se tornar resistência e resistência pode se tornar suporte. E neste momento nós estamos numa zona de conflito e uma zona de indefinição. Então a gente pode ver a alta ainda hoje, alta ainda sábado, domingo,
Mas eu não sei se a gente vai conseguir ultrapassar os 7.700 dólares. Para mim, a maior parte dos shortados, né, de quem está apostando em queda, está aqui em cima. E vai ser uma zona de defesa, onde o preço potencialmente pode bater ali e tentar dar uma segurada pelo menos em 6.800. Bater e tocar em 6.800 novamente, se segurar, ou em 7.000 dólares, esperando aí a definição do S&P 500, que abre na noite de domingo, às 19 horas da noite de domingo aqui no Brasil. Então, depois da segunda-feira, para mim, ele vai dar um pouco mais de clareza aquilo que pode acontecer com o S&P 500. Se ele continuar subindo, a próxima semana do Bitcoin vai ser de alta ainda, ele vai ainda buscar valores mais altos, ele vai acompanhar, na minha opinião, o S&P 500. Porém, quando o S&P 500 estourar essa cunha e ela estourar para baixo, tá? E na minha opinião, ela tem uma probabilidade muito maior de estourar para baixo do que para cima neste momento, por causa do período que nós estamos vivendo e da situação econômica que nós estamos vivendo, né, de estar tudo completamente parado e congelado, e de que, para uma recessão econômica acontecer, tem que cair pelo menos aí 50% do S&P 500, e embora eu acredito que isso pode acontecer, eu também tenho a esperança de que a gente consiga segurar esse valor aqui e voltar à normalidade em poucos meses. Porém, né, sendo realista, tá, a tendência é que economia congelada, o giro de dinheiro vai diminuir gravemente e nós vamos ter uma recessão um pouco mais forte, pelo menos até 50%. E se evoluir de 50% e tiver uma queda de 80%, nós vamos entrar em depressão. E aí o período de recuperação econômica pode ser muito maior, muito mais prolongado, e pode acontecer como aconteceu no Japão, que aconteceu no início dos anos 90, e até hoje ela ficou praticamente estagnada. Então teve uma grande dump, teve uma recuperação de 50%, e ficou estabilizado aí praticamente aumentando 1% o PIB por ano lá no Japão. Entre diminuir e aumentar 1%, ele ficou a um preço bastante estável. Isso pode refletir no mundo. Então o preço do Bitcoin, na minha opinião, ele pode ainda continuar subindo, tocar lá nos 7.700 dólares e voltar rapidamente a cair. Caso ele não faça isso, na minha opinião, ele pode ainda testar e cair aqui embaixo no final dessa LTA aqui, né? Ou seja, 6.600, 6.800 dólares, fazer um oco aqui no gráfico de 4, um oco aí no gráfico de 4 horas, né? Uma figura gráfica de tentativa de voltar a subir, tá? Só que quando forma esse oco, né? Obviamente ele vai depender, independente da figura que você está vendo no gráfico, ele vai depender daquilo que vai acontecer de definição do S&P 500 na próxima semana. Eu acho que na próxima semana essa definição do S&P 500 e ele vai mostrar para nós qual a direção do preço do Bitcoin para as próximas semanas e também próximos meses. Espero que seja para cima, né? Até porque eu quero que a economia se recupere rapidamente. Porém, falando de forma realista e vendo que nós estamos com as mãos atadas por causa do distanciamento social, eu vejo que a gente vai ter uma recessão econômica vindo por aí rapidamente no próximo mês, talvez maio, inicie aí a recessão e comece a cair a níveis mais preocupantes, né? Então, muito cuidado nessa hora, independente do halving estar próximo ou não. Alerte-se de que a nossa economia ela está muito mal das pernas. Não estou vendo nenhum tipo de resposta positiva para o curto prazo. E isso faz com que a alta do Bitcoin pode ser adiada, principalmente aí quando a gente vê uma recuperação econômica de forma mais consolidada. Ademais, desejo sorte a todos nós, que a gente consiga passar por esse período completamente turbulento o mais rápido possível e também que o nosso Bitcoin vai para a lua. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e a gente se vê no Domingão do Bitcão às 19 horas agora do próximo domingo. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Quer fazer parte de um grupo de mentoria e receber sinais de trade diretamente no seu celular? Na descrição deste vídeo tem o link para fazer parte do grupo VIP Mestres do Bitcoin. Por um baixo valor, você vai receber acesso a 2 grupos VIPs, o de sinal e de mentoria, e acesso instantâneo a um curso rápido de trade alavancado. A assinatura pode ser cancelada a qualquer hora e o grupo é recomendado apenas para quem já tem noções de trade. Te espero lá.